Bem-vindos agora ao nosso Fórum de Cerâmica Vinhedo 2021, no nosso último dia, infelizmente. Mas a gente guarda sempre as melhores coisas para o final, né, Cássia? Olha lá, a expectativa muito grande, hein? Por favor. E agora nós vamos ter aqui conosco a Cássia Azevedo, falando sobre esmaltes de cinzas, né, Cássia? Exato, Rogério, mas Uma antes introdução. já estamos online, então antes eu queria agradecer, né? Antes de mais nada, agradecer a você, esse ceramista, arte educador, professor do Centro Cultural aí de Vinhedas, né? Por ter pensado, por ter criado essa oportunidade e estar realizando de uma forma tão magnífica, tão bonita, junto com essa equipe tão eficiente, o primeiro Fórum de Cerâmica de Vinhedo, né? Motivo de muito orgulho e que, enfim, que venham muitos. E agradecer aí a presença dessa galera toda, né, que está acompanhando, que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente vive. Posso compartilhar aqui uma tela com vocês? Pode, claro, imagina. Você é a dona hoje do pedaço. Uia! Deixa eu ver se vai dar certo. Está compartilhando? Sim. Espera Tá aí. aqui. Eu queria que... Está aparecendo aí, Rogério? Sim. Tá ótimo. Perfeito. Bom, gente, muito obrigada, assim, pela presença de vocês. Não sei, para quem não me conhece, eu sou pernambucana, nasci em Recife, mas tenho meu ateliê aqui em Vinhedo, moro aqui em Vinhedo há mais de 20 anos. Fui cria do Centro Cultural aqui de Vinhedo, na época da eu professora... insisti nesse assunto ontem, de que você foi aluna da Celda, no Centro Da Cultural Celda Vinhedo. Lombardi, exatamente. Isso. E faço parte, né, junto com o Rogério, a Flávia, a Darli, Cris Rocha, Cris Couto e a querida Luciana Tomás, aí da plataforma, nós somos professores da plataforma Sou Cerâmica, que eu também quero aproveitar e convidar vocês para conhecerem. Atualmente eu estou finalizando o meu mestrado na PUC Campinas, sob orientação da maravilhosa professora doutora Eliane de Andrade Rigg, no tema da cerâmica, mas nós realizamos uma abordagem interdisciplinar nas áreas da filosofia, psicanálise, história e arte. Para estudar, eu estou investigando a subjetividade dos ceramistas. A dissertação tem um título, pelo menos até aqui, pode ser que ainda mude: Inscrições híbridas da ceramista, dobramentos cerâmicos. Mas hoje eu escolhi falar com vocês aqui no fórum sobre os vidrados de cinza, como o Rogério falou, por supor que isso poderia contribuir com a prática de quem ainda não tem... não fez esse approach com os esmaltes de cinza, né? E o que eu faço aqui é um recorte dos meus estudos, que eu dei os primeiros passos em 2009, por considerar assim que é um universo de beleza e de expressão muito encantadores, né? Falar sobre os vidrados de cinzas vegetais é andar pelo rastro da história, pelo rastro de diversas culturas, é revisitar o passado imaginando o futuro. E esta brevíssima exposição aqui tem mais o objetivo de instigar o interesse de vocês a essa pesquisa e incentivar a aventura pelos vidrados de cinza. Então, eu começo trazendo algumas imagens da história desses vidrados para localizar, e começamos pela China, durante a dinastia Shang, onde surgem as primeiras manifestações dos vidrados de cinza,
justamente no apogeu dos fornos de alta temperatura em função do trabalho com o bronze, né? O desenvolvimento da indústria do bronze. Esse vasilhame de vinho em argila grés é de em torno de 1500 a.C. Sendo assim, talvez possamos dizer que os primeiros vidrados de cinza ocorreram involuntariamente. Sim, eu acredito. Eu gostaria de dizer mais que eles ocorrem do agenciamento que acontece do ceramista e suas condições de trabalho, né? Longas horas de queima a lenha em altas temperaturas. O que acontece é que a lenha promovia essas cinzas volantes, né? O que a gente chama em inglês chamam de fly ash, essas cinzas volantes no interior do forno, que eram carregadas pela convecção do calor, né, e se depositavam nas paredes das peças. Isso não sou eu que falo, é o Phil Rogers, e ele diz que é a temperatura, um ceramista e autor do livro As Glazes, a temperatura que isso acontecia era em torno de 1170 graus, porque havia uma reação entre a sílica do corpo cerâmico e essas cinzas, que muitas vezes possuíam cálcio, que é um fundente, acontecia o que a gente chama na química de uma reação eutética, onde os elementos, a sílica, que tem um altíssimo ponto de fusão, baixa com a presença do cálcio e outros elementos, vão abaixando o ponto de fusão e possibilitando o surgimento, né, dos vidrados de cinza, que tem esse aspecto rústico, eles escorriam, e com o passar do tempo, os ceramistas chineses avançam, misturando outros materiais e aplicando mesmo já sobre as peças, composições que incluíam principalmente calcário, quer dizer, na verdade, cálcio através do calcário, e derivados de cinzas de madeiras e, inclusive, conchas trituradas como um material. E se pensarmos bem, é um feito os avanços que os chineses fazem em relação à Coreia e ao Japão, que precisariam em torno de 2.000 anos mais para alcançar esse patamar, e o Ocidente uns 3.000 anos para chegar onde eles chegaram. Vocês veem esse Posso te vaso aí fazer que uma já pergunta? Pois não? Cássio, aquele primeiro vaso que você mostrou lá, uma das primeiras, que eu vi que ele tem uma certa cor, não esse, o anterior. Este aqui é um processo. Não, desculpa, esse não, o outro. O mais é esse, isso. Isso aqui já é um processo natural da própria atmosfera do forno. Isso, as cinzas voam pelo interior do forno, no forno e se depositam aí, né? Nas Não paredes da existe, peça. não existe nenhum esmalte aplicado nessa peça. Não, elas eram colocadas no forno e com as cinzas que vêm a partir da convecção, do calor, da pressão que há dentro do forno, o movimento das chamas e do fogo, elas vão sendo depositadas, né? Porque a convecção é entre a entrada do forno e a chaminé. Então, elas passam e vão deixando o seu rastro, as cinzas vão deixando o seu rastro nas peças, né? E a primeira foto que eu mostrei, deixa eu voltar aqui, eu só não quero me perder para não tomar muito tempo de vocês. Aqui, por exemplo, você vê bem claramente no forno, essa peça foi queimada no forno Anagama do Sensei Koma, sem nenhum esmalte. E essa marca vítrea que aparece é justamente da deposição das cinzas na camada ali, na superfície, né, da peça. Sim. E esse vaso é muito interessante, Rogério, pelo seguinte, porque você já percebe aí que os chineses entendem mais dos seus processos.
de esmaltação, né? Eles já começam a somar materiais, se apercebem do que acontece nesse agenciamento com o forno, as condições de trabalho, e os materiais disponíveis. Eles começam a perceber como funcionam as cinzas e começam, por exemplo, a fazer essa aplicação de linhas horizontais, né? Que favorecem o acúmulo dos vidrados para uma composição entre forma, superfície e esmaltação mesmo. Já aqui na Coreia, o depósito natural de cinzas também acontece nesse período chamado Goryeo, que vai dar nome, inclusive, à própria Coreia depois, né? Coreia, Goryeo. E você vê essas formas lindas que lembram assim vegetais. A Coreia ganhou alguma independência enquanto os mongóis estavam preocupados com o poder crescente de Ming no centro-sul da China. No entanto, os japoneses, que tinham piratas japoneses, eram um incômodo ali para aquela península, né, que é a Coreia, causando assim dificuldades econômicas, enfim. A história, o que eu quero dizer com isso é que a história tem muito a contribuir no entendimento da evolução da cerâmica nos diversos países. Em suma, naquela época havia um cenário de turbulência social e política entre estes três países, né? A China, a Coreia, turbulência que a gente também vive hoje em outros aspectos, mas não deixa de ser também, né? Mas ali estava entre a China, a Coreia e o Japão. Nesse período, o Japão ainda não era budista, né? Ele era shintoísta. A cerâmica japonesa começa a se sofisticar nesse período Kofun, com a utilização do torno de pé e das queimas em altas temperaturas, que é um conhecimento que é levado pelos mestres coreanos, né, com a construção dos fornos de alta temperatura. Mas a esmaltação com cinza se desenvolve no período Kamakura e Muromachi, lá no Japão. E isso se dá nas áreas conhecidas dos 6 antigos fornos do Japão. Tamba, que essas imagens se referem a esse forno de Tamba, é um deles, caracterizada por essa cor meio marrom avermelhada e a utilização do que eles chamam de akadobe. Eu não sei se eu pronuncio os nomes certos, tá, gente? Mas, enfim, qualquer dúvida, depois vocês me perguntam, eu escrevo para vocês, que é mais fácil. Mas o akadobe é uma argila vermelha, né, um tipo de engobe que era aplicado nas peças e propiciava os depósitos de cinza, esse tom esverdeado nas atmosferas redutoras, né? Bom, shigaraki, com seus contornos aí irregulares, tons bem alaranjados, toques de cinza esverdeados, tokonami, seto, echizen. Eu sei que as peças vistas assim, uma única peça de cada forno, podem parecer que todas são muito parecidas, mas é interessante realçar que cada forno é de uma região que tem a sua própria argila, sua própria maneira de trabalhar, suas ferramentas, sua maneira de fazer, sua cultura, né? E que levam a distintas produções. O forno Bizen, por exemplo, apresenta diferentes manifestações da cinza. Ele tem diversas, por exemplo, o gomá, que é um bizen, goma, ou gomá, eu acho que é gomá, que usa a cinza de pinheiros vermelhos, que pode ser assim escorrido, mas também pode ser todo salpicado, como se fossem sementes de gergelim. O hidatsuki, que é a amarração de palhas de arroz na peça, e a peça é queimada dentro de uma mufla para que proteja ela de chama, das cinzas e etc., mas que, ou seja, o ceramista já está induzindo um processo, né, de inscrição aí nas peças. O ioren, que é com camadas de cinza mais pesadas, enfim,
Cada um desses fornos tem características que, se vocês forem pesquisar, eu acho que vocês vão gostar. E depois outras cerâmicas, outras regiões do Japão também se utilizam das cinzas vegetais, como a Hagi, que utiliza a cinza de palha de arroz e oferece esse vidrado branco, leitoso, né? Opaco. E a gente tem aí as várias regiões de produção de cerâmica do Japão, com muitas contribuições para o estudo dos vidrados de cinza vegetais, que estão presentes nessas três culturas, né? Coreia, China e Japão, mas parece ser no Japão onde os vidrados de cinza desenvolvem e se ampliam mesmo, ampliam os horizontes desse material, deixando de ser simplesmente um revestimento e alcançando uma posição de arte sofisticada e sendo, inclusive objeto de colecionadores de arte, né? E é com a chegada dessas linhas na nossa constituição de ceramistas brasileiros aqui, né, quando os japoneses chegam ao Brasil, que a gente recebe essas influências em nossas práticas e surgem também os vidrados de cinza. O senhor Kojima trabalhou durante 5 anos em São Caetano do Sul, em uma porcelana chamada Dói. Ele chegou no Brasil em 53 e, em 1960, ele constrói um forno com uma chaminé de 12 metros de altura, esse forno foi produzido todo com tijolos descartados, restos quebrados, tijolos de construção, tijolos de fábrica, de refratários que ele conseguiu, né? E outros nomes no Brasil, como a Shoko Suzuki, o Akiro Nakatami, a Mieko Akiro, Kimiko Suenaga, e tantos outros em Cunha, que também se utilizam da esmaltação em cinzas, né? Nós temos a Sueli Massuda, que é uma estudiosa também dos vidrados de cinza. Aí eu não poderia jamais deixar de falar do Kenjiro Ikoma, com suas queimas em forno Anagama. A gente acredita que ele tenha sido o primeiro a construir no Brasil um forno nos moldes japoneses, né? Tem uma participação especial na minha formação, e essa questão de ser o primeiro ou não importa. A origem, a questão da origem, eu vejo como apenas um saudosismo. A gente quer só resgatar um começo, mas nós estamos sempre começando, sempre nos reinventando, né? E depois a querida Hideko Homa Sensei, que trabalha intensamente com vidrados de cinzas. Vidrados? Posso falar? Pode falar. Posso dar uma mensagem? Pode falar. A Hideko falou assim: a Cássia Sensei, aprendendo muito com você. Imagina, eu que aprendi tudo com ela, meu Deus do céu, como é que pode? Ela inclui na poética dela a composição poética da Sensei Hideko está intimamente ligada aos vidrados de cinzas, né, que se inscrevem nas paredes da peça e contam toda uma história junto com as formas, gestos e a maneira que ela realiza essa esmaltação, forma realmente uma poesia através dos seus utilitários e, enfim, que é uma grande inspiração, uma honra tê-la aqui, Sensei. Domo arigatou gozaimasu. E foi ela, em seu ateliê, né, no ateliê da Sensei Hideko, que se deu grande parte da minha formação, tanto ao torno, quanto no estudo dos engobes, dos esmaltes em geral, e principalmente nos esmaltes de cinza. Foi com ela que eu tive a grande oportunidade de conhecer várias cidades japonesas numa viagem e aprofundar a minha sensibilidade e percepção dos esmaltes de cinza, meus estudos, além de ter a honra de estar presente na exposição Brasil 1300 Graus, onde a Sensei Hideko faz uma exposição em Tóquio, só com peças esmaltadas com cinzas brasileiras.
Foi, assim, emocionante, muito bonita, no Sim, consulado imagina. do Brasil, né? Japão-Brasil, aí, e foi, assim, foi tocante, foi muito bonito, muito, tinham outras alunas dela presentes, foi muito bacana. E também foi no ateliê da Sensei Hideko que eu conheci, assim, aprofundei, eu conheci a professora Estela Miauti no Senai, eu fiz uns 4, 5 anos de Senai, em vários cursos de vários temas, mas foi lá no ateliê que eu tive, da Sensei Hideko, que eu tive condições de aprofundar essa relação com a professora Estela nas aulas de modelagem manual, e ela foi uma grande incentivadora das minhas pesquisas também. Foi através das mãos de Estela Miauti que eu recebi muitos dos conhecimentos que eu tenho hoje e que continuo pesquisando, a gente continua se falando, também é uma pessoa incrível. Estes são alguns dos meus trabalhos que eu desenvolvi no começo da minha pesquisa, aqui com modelagem manual, com CC e Coma, depois com vidrados, né, deposição de cinza, são caixas que eram esmaltadas só na parte interior, mas na parte externa é apenas deposição de cinzas. E a partir das minhas pesquisas individuais, aí mais para frente, eu começo a desenvolver esmaltes com cinzas para fornos elétricos. Outra estudiosa que eu jamais poderia esquecer aqui nessa apresentação, que vocês têm que procurar, e a dissertação de mestrado dela, que é a Vanessa Murakawa, do Icoilab, com quem tive a honra de participar dessa exposição Cinzas do Brasil, com grandes nomes, né, da cerâmica brasileira que utilizam os esmaltes de cinza. Mas eu aconselho fortemente que vocês leiam a dissertação de mestrado da Vanessa, onde ela fala sobre os vidrados de cinza, e pesquisem, porque eu tenho certeza que nesse recorte que eu estou fazendo aqui, eu estou sendo injusta e esquecendo alguém, mas pesquisem e se encantem, porque são muitos, né, Rogério, os ceramistas que trabalham com vidrados Sim. de cinzas. E nós temos a vantagem de ter as ferramentas digitais, onde você pode pesquisar e encontrar muita informação, não é? Você sabe que nesse segmento, é por isso que eu trago essa indicação aqui de alguns livros, Rogério. É difícil ainda no online a gente encontrar tanta coisa quanto nessas bibliografias. Então, eu trago esses 3 livros assim que eu acho que são basilares nessa pesquisa, que é o Ash Glaze do Phil Rogers, o Ash Glazes do Robert Tichani e do Nigel Wood sobre os vidrados chineses, né? Que Não, ele sim. fala também sobre Eu digo mesmo livros que falam sobre esse tipo de vidrado, né? Outro dia mesmo eu estava procurando, como você disse, eu encontrei, mas pouco, né? Mas É encontrei pouco, algumas é. coisas. A gente tem que fazer um esforço assim, de pesquisa mesmo para dar conta aí dos vidrados de cinzas. E a gente vai entender um pouquinho por quê. Eles são famosos, tá, pelo mundo. Thomas Clarkson, que está inclusive na capa desse Ash Glazes aí do Tichani, esse livro do meio em preto, né, é um estudioso das cinzas. Então eu estou deixando esses nomes até para que vocês depois possam, enfim, fuçar, procurar, porque há esmaltes de cinza hoje em todos os lugares do mundo, né? Não só no Japão, na China, na Coreia, mas que com cada um com sua personalidade, e eu espero que essa apresentação venha contribuir justamente nesse sentido, que as pessoas possam desenvolver aí esmaltes de cinza com a cara do Brasil, com a nossa cara, né? Nossa, maravilhoso, né? O nosso país é tão rico, né? Exato, Em matéria-prima, com a né? flora que a gente tem, né? E matéria-prima que faz, é o que a Sensei Hideko faz, ela explora essa beleza nossa. E eu acho que cada vez tem que ficar mais com a nossa cara. E eu trago a Catarine, que é a Beano, famosa, essa mulher no ceramista do Reino Unido, que, como dizem, teria queimado a casa para continuar com as pesquisas nos esmaltes de cinza, aqui agora para instigar a gente a pensar sobre o que são as cinzas, né? O que são essas substâncias que a princípio são orgânicas e são transformadas pelo calor em inorgânicas, ou seja, são os resíduos que permanecem na queima
né? Após o fim da queima, quando o vegetal está lá alcançando a temperatura de, sei lá, 300, 400, 500 graus numa queima, o que permanece desse vegetal são o quê? São justamente as matérias-primas que nós utilizamos para a composição dos vidrados, né? Os óxidos, como o K2O, que é o óxido de potássio, certo? E tantos outros, os carbonatos, bicarbonatos, os sulfatos, que aí são constituídos aí um átomo central de enxofre ligado por uma ligação covalente a 4 átomos de oxigênio, que é responsável, assim, são os sais, que são responsáveis por conferir características, porque como são solúveis, normalmente a gente não usa esse tipo de coisa na formulação dos vidrados de alta temperatura, mas eles conferem, eles têm um trabalho nesse processo dentro dos vidrados de cinzas, tá? Então, basicamente, quando você queima um material, o que sobra é isso. Todos os elementos dessa tabela fazem parte da constituição do solo. Você vê aí os elementos na primeira coluna. Na segunda coluna, você tem a constituição do solo, do planeta, né? Das argilas. Aí tem 2 exemplos, da argila comum, né? Uma argila qualquer, e um caulim, isso é só um exemplo, tá? E depois você vê a formulação, assim, há uma análise tanto de uma cinza de arroz quanto de uma cinza de pinho e um vidrado qualquer. O que a gente pode perceber nessa tabela, né? Nós temos elementos importantes na composição. Aí eu falo, gente, eu sei que tem muita gente que está aqui que já tem experiência, mas eu estou assim, sempre pensando em quem ainda não está na formulação dos vidrados como um incentivo a essas pessoas, tá? Então, a gente tem aí a sílica, né? O SiO2, que você vê que é comum a todos eles e é um dos elementos mais importantes na composição dos vidrados de alta temperatura. Ele é responsável pela formação da rede vítrea. Então, claro que tem outros, como o boro, o sódio, mas a gente não vai entrar nisso agora. Depois você tem a alumínia, a L2O3, que é responsável para que esse vidrado se mantenha na parede da peça, certo? Você tem também o cálcio, CaO, né? Aqui no 1, 2, 3, 4, o quinto na tabela. Não sei se vocês veem meu cursor. Dá para ver o cursor, Adélio? Pronto, melhor. Oi? Dá para ver o cursor aqui, né? Tá ótimo. Então, aqui o cálcio, que é responsável pela interface e é um dos elementos mais marcantes nas cinzas. A maioria das cinzas possui algum traço aqui de potássio, né? Como vocês podem ver. Então, em suma, uma cinza por si só já pode constituir a composição química de um vidrado. Observa Querida, aqui... Durante a sua fala, eu posso fazer perguntas? Claro, se você achar melhor. Tá bom. O Walter Luiz está me perguntando quantos dias de queima, no caso dos vidrados de cinza, mais tradicionais, né? Dos fornos a lenha, por exemplo, eu tenho uma experiência assim, de acompanhar uma queima de Kenjiri Koma Sensei. A queima dele dura 40 horas, 36, as mais curtas. Quer dizer, varia muito de ceramista para ceramista, tá? E vão perguntando. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu prometo que eu vou atrás e tento responder depois, tá? Mas em relação à duração das queimas, o Sensei Koma fala sempre que tem queimas que são Yang e Yang, né? Queimas mais masculinas e mais femininas. E essa duração varia, né, por aí, né? Você pode ter queimas que 24 horas. Eu já estive em queimas na China que duraram 3 dias, queimas em fornos a lenha, né? Que duraram 3 dias, assim, já participei de várias queimas dessas lá, e é super legal, tem que ser em turnos, né? A gente passa madrugadas alimentando o forno e a deposição das cinzas. Inclusive, a última vez que eu fui para a China, todas as peças foram feitas nesse sentido, assim, foram só esmaltadas
com a deposição das cinzas. Então, uma preocupação grande assim, com a madeira escolhida, como os japoneses também têm essa questão claro. Em relação à madeira, que tipo de cinza e o que ela vai fornecer para o seu vidrado, né? Os coreanos também, eles também usam, às vezes, não só jogar a madeira, mas jogar o carbonato de sódio junto, para que também imprima nas paredes, né, o movimento, valorize a impressão da chama na parede da cerâmica, né? Bom, aqui... E ela pode ser de baixa e de alta temperatura? As cinzas geralmente são de alta temperatura, mas nada impede que estudos sejam feitos em baixa temperatura. Eu nunca estudei as cinzas abaixo de 1.200 graus. Tá? Meus estudos são sempre referentes a 1.200 graus para cima, mas eu incentivo toda e qualquer pesquisa. Eu acho que é uma questão de encontrar a cinza certa nesse caso, porque é o seguinte... Cada cinza, dependendo do tipo de solo que esse vegetal está plantado, a época do ano que a poda foi feita, a maneira que essa poda foi feita, a maneira que essa cinza foi queimada, tá? Vai influenciar na composição química. Mas vamos continuar aqui, eu acho que vai ajudar a tirar algumas dúvidas. Observa só essa cinza de carvalho, isso é de literatura, são tabelas lá do Phil Rogers, tá? Essa ele compara carvalhos de 3 idades diferentes, né? E você vê que há uma alteração, por exemplo, no potássio. Aqui, como aumentam aqui os fundentes de uma maneira, o potássio, o sódio, o cálcio, quando a árvore vai ficando talvez mais velha. Apesar de que aqui, ó, quando ela tem 50 anos, parece que ela está fornecendo para mim bastante sílica aqui, ó, mais até do que a de 345 anos, né? Então, assim, isso são análises químicas. Então, para responder um pouco melhor a pergunta da baixa temperatura, o que você precisa entender é perceber essas qualidades. Mas observa só essas cinzas de macieira. São 4 análises químicas de 4 ceramistas diferentes, está tudo em literatura, a referência está aí embaixo, tá? O Pioneer Pottery, Ash Glaze, a Potter Book do Bernard Leach, e o livro de análises de cinzas do Dr. Emily Wolf. Eles são quatro análises diferentes de uma mesma macieira, quer dizer, de uma mesma, né? Uma macieira provavelmente que estava perto de cada um desses ceramistas em tempos diferentes, em locais diferentes, e também apresentam composições diferentes. Quer dizer, é por isso que é tão peculiar falar de cinzas, né? Falar de cinzas de vegetais na composição dos esmaltes cerâmicos. Não estou querendo dizer que não seja possível você fazer as análises químicas que ajudam bastante. Mas se eu tivesse que apresentar aqui uma classificação para vocês, nesse recorte eu escolhi trazer essa categorização do Daniel Montmolan. No livro dele, ele fala que as cinzas são classificadas em 2 segmentos, né? As cinzas refratárias, que são chamadas de hard ash, né? As cinzas duras, como as gramíneas, tipo palha de milho, cavalinha, samambaia e por aí. E se a gente for falar em formulação de Seeger, né, elas estariam classificadas no grupo do RO2, né? O grupo da ácidos, dos vitrificantes, que apresentam maior quantidade de sílica. E teríamos também as cinzas que são fundentes, com alto teor de álcalis. Aí a gente poderia classificar em Seeger elas dentro do grupo RO ou R2O, certo? Mas eles apresentam o quê? No fim, são cinzas que apresentam maior quantidade de material fundente, tá? Como o cálcio, o potássio, o sódio. Mas só que tem um detalhe, Rogério. Essas 2 classificações não são suficientes, entendeu? Porque existem cinzas que apresentam as 2 características. Elas têm bastante sílica e também são fundentes. Então, trabalhar com cinzas é trabalhar com composições bem singulares. E aí você pode me perguntar, mas finalmente, Cássia, na prática, como é que eu faço para conhecer
as cinzas vegetais. Então, como preparar as cinzas é o primeiro passo, sempre lembrando que é bom reunir uma quantidade grande de material para você obter as cinzas, para você ter uma grande quantidade e você poder fazer seus testes, fazer seus esmaltes com uma cinza que vai ter sempre a mesma característica. Eu tenho uma pitangueira aqui, não sei se você lembra, Rogério, que está aqui na porta de casa, né? Bem do cantinho. Então, essas folhas e galhos que caem dela e das podas, eu sempre guardo. Mas elas nunca são as mesmas. As cinzas nunca são as mesmas. Então, eu procuro sempre reunir bastante dela e aí depois fazer a queima desse material. Então, esse é um conselho. Fazer a queima desse material vegetal, né? Dessas troncos ou árvores ou madeiras, enfim, com o que você tiver acesso de material. É sempre legal pensar assim, se alguém pode fornecer essas cinzas para você, né? Você pode pensar em aproveitar algum descarte de alguma fábrica ou outra fonte de processamento, como uma pizzaria, por exemplo, também, para ter as cinzas. Ou você queimar. Então, eu trago aqui uma sugestão de forninho para queima de vegetais para ter as cinzas, do Phil Rogers, que ele tem aqui paredes de tijolos, tá? Tijolos normais, não é tijolo refratário, não. Tem umas frestas aqui na primeira e na segunda carreira para entrada de ar. Aqui embaixo ele usa geralmente, no livro ele explica que é uma folha de zinco. Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, Rogério. Não, eu estou te ouvindo, pode continuar. Eu ia te fazer uma pergunta, minha pessoal. Pode fazer. Eu posso usar as cinzas da churrasqueira? Pode. Da lareira, da churrasqueira, de qualquer fonte. Você conseguir, está valendo. Não tem problema. Já usei. E da lareira? Lareira. E da minha lareira é interessante porque eu queimo pinha nela, quando eu vou, quer dizer, no inverno, né? Perfeito. Vamos testar essa pinha aí. Vamos testar, sim. É bom, é uma coisa legal. Bom, esse forninho aí, Rogério, para queimar material, para quem não tem uma lareira, uma coisa assim, é um forno mais elaborado. Você vê aqui, ele tem uma placa de manta rígida aqui em cima, outra na porta, com uma passagem de ar, né? Tem uma placa dentro, uma placa de forno, que para ajudar essa tiragem horizontal, para não perder essas. Há sempre uma preocupação da gente não perder as cinzas volantes, que são as cinzas mais fininhas, né? E ele usa aqui as placas seladas com mistura de argila e areia. Mas isso é uma coisa que quem se interessa... Eu tenho um forninho desse tipo aqui, que é do Tchane, que é muito legal para inverno, inclusive, você fica queimando e fazer alguma coisa em volta dele. Sim, olha. Tipo forno de raku, daqueles de tonel, né? Com 3 tijolos, tem uma tela de galinheiro. A questão é que a tela de galinheiro, depois de algumas queimas, você tem que substituir, tá? Bota o material ali, tem entradas de ar e tem uma tampa também para não perder tanto as cinzas volantes, né? A cinza mais pesada vai ficar embaixo, ali junto com os tijolos, e funciona bem também, tá? Olha, esse é o resultado de uma queima minha de cinza. Hã? Você sabe que eu fiz a última vez que eu não sou muito experiente em esmaltes e vidrados de cinza. Eu falei, vou fazer um teste. Eu peguei lá umas casquinhas de como chama aquela árvore vermelha, aquela madeira vermelha? Mogno. Mogno? Que eu tenho em casa. Eu peguei, ela solta umas cascas, eu peguei essa casca, queimei num pratinho de cerâmica. Fiz sei lá, uns 10 gramas de cinza e fiz um teste. É isso aí, é nisso que eu vou chegar daqui a pouco, Rogério. Como a gente fazer na... Oi, Flavinha! Vim falar oi para você. Tá sentindo só falta. Obrigada, viu? Tá arrasando nas coisas, nas apresentações todas. Obrigada a você. Fugi para vir falar oi aqui, ó. Deixa eu voltar, senão o chefe briga.
Então, essas cinzas, Rogério, foi de uma árvore de cajueiro aqui do sítio mesmo, do sítio da tia do André. Eu queimei, mas veja só, vejam como sobram restos, né, nas cinzas. Assim, você tem Sim. carvão, você tem folhas que não foram queimadas, né? Então, você precisa tratar essas cinzas. E tratar essas cinzas é um momento importante para o ceramista e que ele precisa ter cuidado. Então, a proteção é importante, usar luvas, óculos, porque não se engane, as cinzas são cáusticas e elas machucam. Ah, Elas entendi. machucam Conselho. e tirar a pele assim da mão, se ficar trabalhando com a mão. Então, precisa de proteção. E o primeiro passo assim para limpezas da cinza, a melhor opção é lavar as cinzas. Peneirar elas secas pode ser arriscado, porque respirar essa cinza cáustica também não é uma opção, certo? Então, a melhor maneira, eu sempre começo com lavando e peneirando, para não subir pó, eu mergulho tudo em água e uso uma peneira daquelas de pedreiro, grossa. Sei, aquela de pedreiro. Com a malha bem aberta, para tirar o carvão, as folhas, e começa o meu processo de lavagem. Aí muita gente pode perguntar assim, mas vai lavar quantas vezes, né? Isso varia muito de ceramista para ceramista. Tem vantagens e desvantagens, todos os processos, né? Tem vantagem e desvantagem em você lavar ou não lavar, optar por lavar ou não lavar tanto as cinzas. Mas eu diria que pelo menos uma vez você vai ter que lavar, porque ajuda você a limpar e tirar esses detritos, a água facilita a passagem pela peneira, né? Olha quanto detrito essa cinza de cajueiro me deixou, porque não estava muito bem queimada, então sobrou bastante detrito. Você vai utilizar as malhas que você achar que é pertinente, tem pessoas que usam até malhas muito finas, eu uso até a malha 120, mas aí cada um sabe ver o que acha melhor, né? Olha interessante aqui, Rogério, essa cinza aqui, ó, foi queimada no chão. Que maravilha. Então sobrou muita areia. Por isso É que verdade, se você tiver um forno, põe pelo menos uma folha de zinco, sabe? Para você não ter essa trabalheira depois, né? Aqui depois, como eu vou botando muita água, eu vou enchendo de potes, vou pondo muita água para passar nas malhas, porque eu passo só até a malha 100, 120 no máximo, mas isso depende de cada ceramista. Depois você vai eliminar a água excedente. Se você for drenar, cadê a Flávia? Se você for drenar, presta atenção, põe uma dica, tá? Para você não engolir nunca nada. Então, você põe a bacia mais alta, aqui está com a água, e outra mais baixa. E você se abaixa também, para você puxar e ver o líquido subindo na mangueira. Ele não vai, só vai subir se você puxar com força. Então, você puxa de levinho, viu o líquido se aproximar, um palmo antes você para e bota a mangueirinha lá para baixo. Pronto, drenou, vai drenar, vai sair a água, né? Tem gente que engole, então não quero que ninguém engula cinza, pelo amor de Deus. Depois é só deixar a água evaporar, tá? E você vai ter a sua cinza, que você vai ter que pensar se você vai querer ou não calcinar. A calcinação é a denominação que a gente dá para... É um tratamento, né? Para remoção de água, CO2, enfim, gases que estão ligados fortemente quimicamente. Então, ela serve para eliminar isso e diminuir o volume da carga. E você vai ter o quê? Uma pergunta, Kátia. Uma perguntinha, posso fazer? Deve. Uma pergunta? Deve. Se eu souber... O Alexandre Tá bom. O Alexandre Maloche está perguntando sobre as cores, se na maioria das vezes são colocados óxidos
Ele está perguntando óxidos, azuis, verdes, etc. Sim, é possível você colorir os esmaltes de cinza, tá? Primeiro, eu acho interessante, Alexandre, tudo bom? Adoro suas postagens no Instagram. É legal a gente, assim, conhecer a cinza, por isso que eu estou tentando mostrar, assim, o processo para você preparar a cinza, e depois, sim, você pode formular ela com outras matérias-primas e também com óxidos cromóforos para que elas obtenham cor. Tudo bem, não tem problema. Sim. Por falar em cor, as cinzas em si já dão dicas. Tá vendo nessa imagem aí? Você tem uma cinza que é mais acinzentada e uma cinza que é mais marrom, né? A cinza, quando ela é mais acinzentada, um dos autores que eu li, ele diz, e na prática, durante esses anos eu pude comprovar que normalmente é a presença do óxido de ferro. E você bota isso nas suas placas e queima, e você pode constatar a presença do óxido de ferro. Já as cinzas mais marrons, é quase sine qua non que tenha na composição da cinza traços de manganês. Assim como existem cinzas que são violáceas. Eu ia até trazer, esqueci de trazer para mostrar para vocês, uma cinza violácea, é curioso. São cinzas que indicam a presença do manganês, associadas à sílica e à lúmina. A mesma coisa, né, de que quando você quer formular um vidrado com essa cor violácea, se você tem esses elementos presentes, você consegue essa cor. Então, é uma constituição da própria natureza. Eu consegui uma coisa parecida com essa que você falou, é violácea. Uma cinza violácea? Ah, é muito bonita, isso. É linda. É linda. Eu também tenho uma assim que foi uma surpresa, assim. Como também já queimei uma cinza que por si só tinha traços de cromo na constituição e deu uma peça rosa, cor de rosa, rosa bebê. Curiosidades que acontecem. Bom, calcinar, é importante vocês prestarem atenção nisso. Oi. Pois não. Tudo bem. Não, desculpa, é para você continuar. Tá. Calcinar é importante você decidir se você vai querer ou não, e aqui a temperatura. Por exemplo, a 400 graus, o carbonato de cobalto, aproximadamente 400, o carbonato de cobalto vai se transformar em óxido. Mas, geralmente, nossos ceramistas fazem o quê? Colocam essas cinzas em potes fechados dentro do forno quando vão queimar biscoito. Então, acabam calcinando a temperaturas maiores, né? Por exemplo, em torno de 900, por exemplo, 900 mil graus, o carbonato de cálcio já foi decomposto em óxido. Então, vai de cada um, é uma opção mesmo. Aqui eu tenho um resuminho de querida Cássia, querida Cássia, deixa eu só te falar uma coisinha rapidinho. Nosso tempo está acabando. A gente parou muito, né? Mas eu vou só falar, já estou no fim. Verdade. Tá? Bom, a gente tem alguns testes. Uns 3 minutinhos. Você queima oxidante ou redutora, esses resultados vão ser diferentes. Uma cinza por si só, como a da folha de jaca, já pode te fornecer um esmalte. Do lado tem uma formulação de meio a meio cinza e feldespato. Eu aconselho a quem está iniciando trabalhar com linhas de mistura, né, entre dois materiais, entre duas cinzas, ou uma cinza e um feldespato, né, em proporções variadas, para conseguir os primeiros resultados. Quem já tem um pouquinho mais de experiência, usar 3 materiais através do método triaxial, né? Vocês, se tiverem dúvidas, podem perguntar. Mas vocês irem fazendo essas misturas, são misturas empíricas, claro, mas elas possibilitam você ter resultados. Por exemplo, aqui embaixo eu usei um esmalte branco e fui acrescentando proporções de cinza. E as argilas também vão influir nessa composição, tá? Do vidrado. Você tem que prestar atenção. Por isso que os japoneses usam tanto argilas mais escuras, que favorecem também. E lembrando que há vidrados de cinza, vidrados com cinza
e vidrados falsos de cinza. Essa classificação, aí tem algumas composições que foi cedida aí pelo o Thomas Clarkson, o Killer Ash e um vidrado falso de cinza, que tem calcita, obviamente, porque cálcio é uma das presenças constantes aí nas cinzas vegetais do cálcio. No fim, assim, o Hamada fala isso, né, de que os vidrados são bastante complexos, pois lidamos com as composições que vêm do universo, e é um fato, né? As cinzas são muito singulares, mas nada que a curiosidade e uma atitude persistente, como diz Beano, não possa nos ajudar. A Beano deixou contribuições incríveis, formulações mesmo de vidrados de cinzas, e se tornou uma referência nesse universo. Nesse trabalho, eu buscava uma superfície que ajudasse a sensibilizar os estudantes de uma universidade lá na Tailândia, num debate sobre a importância da biodiversidade. Então, eu usei cinzas vegetais para imprimir nessas cabeças de peixe, né, como se estivessem banhados em óleo. As cinzas podem ser uma potência de expressão. Então, é uma questão de pesquisa. Os vidrados de cinza podem oferecer cores, texturas, tantas singularidades através de suas multiplicidades, que eu considero o vidrado de cinza o mais humano dos vidrados, né? Porque ele fala sobre nós, sobre as nossas peculiaridades. E formular cinzas é lidar com essas singularidades, assim como nas relações humanas nós lidamos com as diferenças. Fazer da dificuldade reinvenção. E isso me lembra, assim, esse momento que a gente está vivendo, só para encerrar mesmo, né, de turbulências, como um dia aqueles 3 países juntos lá também estavam vivendo, como hoje o mundo vive, né, mesmo um desafio. E quantas vezes a gente não ouve a expressão, né? Só restaram cinzas, como uma forma de encerrar, né? Uma expressão dramática de encerrar uma situação. Isso, muitas vezes, como agora, gera medo. Mas, sabe? Sim. Medo não pode paralisar a gente. E este tipo de medo que paralisa não serve para o ceramista, porque ele está habituado a lidar com o desafio do fogo. Ele sabe que precisa de responsabilidade e conhecimento, né? Responsabilidade e conhecimento. Mas, como acabamos de ver aí, o ceramista sempre soube que de onde parece que não vai brotar nada, né, nasce a criação, pois que nossas expressões artísticas sempre puxem, seja de onde for, nesse desalinho do mundo contemporâneo, os fios necessários para a criação, como foi a realização desse fórum esses dias, como está sendo, né? E que venham outros, essas saídas interessantes e criativas. Eu acho que as cinzas são uma saída para nossas pesquisas, para as nossas criações. E, bom, obrigada pela presença de vocês, espero ter dado aí uma introdução. Caso eu tenha alguma dúvida, está aí meu e-mail e meu Instagram também. Então, era isso que a gente ia falar, se você quisesse compartilhar as informações do ateliê, das aulas, tal, mas o público já está vendo aí, né? Com certeza. E é isso que você falou, Cássia, a gente troca medo, ansiedade por propostas novas, por desafios, por reinventar e principalmente pelo amor, né? Porque precisamos amar mais do que nunca nesse momento, né? Exatamente, essa responsabilidade com o outro não é nada mais do que amor, né? Esse carinho com o compartilhar informação é outra forma de amor. Estarmos juntos, dedicando esse tempo aqui um ao outro e aos outros todos, também é uma forma de amarmos e nos reinventarmos. Por isso que eu falo que os vidrados de cinza têm nos seus processos, apesar dele não caber dentro da formulação de Seger, da fórmula, pelo menos na minha realidade, né, que não consigo fazer análise química de todas as cinzas que me são
precisas que eu gostaria de explorar. Ele te possibilita se reinventar. E eu acho que é tudo que a gente precisa nesses dias de pandemia, de tudo muito triste, de notícias nada boas, é conhecimento e responsabilidade, né, para lidar com a sabedoria que tem aí ao nosso redor, pertinho da gente, né? É verdade. E fazer Tá tudo bonito. aqui do lado. Como você está fazendo, Rogério. Obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço você de coração, querida, pelo seu Eu tempo que e por agradeço, imagina. tanto amor por estar aqui conosco hoje, de novo, tá bom? Só Beijo, tenho a querida. agradecer. Amamos você, viu? A gente, olha, Amamos todos aí, mas todos mandando beijo para você. obrigada, ouvi a voz da Lu. Beijo, Flá, beijo, Rafael, a galera toda que está aí. É um prazer estar com vocês sempre. Se tiver mais alguma dúvida, gente, pergunta, podem me mandar, seja no Instagram, no e-mail. Vai ser um prazer conversar com qualquer um de vocês que estejam assistindo. E obrigada aí por tudo. Gratidão, querida. Até mais, viu? Obrigada, professor.